Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Eduarda. Sejam bem-vindos ao vídeo que eu tô tentando há muito tempo gravar esse vídeo, sério, há muito tempo. Porque eu prometi em vários vídeos de atualização de leituras que eu ia fazer vídeo sobre este mangá, um videozinho para cada volume, e aqui estamos. Hoje é o dia. Já tentei gravar muitas vezes, mas hoje eu sinto que eu vou conseguir. Eu quero então gravar um vídeo para cada volume, como eu disse, e cada vídeo eu vou abordar aspectos da história, dos personagens, o que está acontecendo, a progressão narrativa e tudo mais. Nesse primeiro vídeo, como é o primeiro volume, eu vou fazer um vídeo dividido em 3 momentos. O primeiro é sem spoilers, tá? Então se você não conhece nada da história, nunca ouviu falar, caiu aqui de paraquedas, você assiste essa parte sem spoilers, tá? Aí depois eu vou fazer um momento com um pouquinho de spoilers, que não é algo que vai estragar a história pra você que não conhece, mas se você não souber, talvez a experiência seja diferente. E o último momento vai ser com muitos spoilers, que daí eu vou comentar até o final do primeiro volume. E aí sim é mais pra quem já leu o mangá, pra quem já conhece a história, etc, etc. A partir do segundo vídeo, sobre o segundo volume, vai ser tudo com spoilers. Então esteja atento caso você não esteja lendo o mangá. Se você clicou nesse vídeo, você gosta de Monster, por favor, deixe seu like, tá? Esse vídeo dá muito trabalho pra fazer, o roteiro fica enorme, eu passo muito tempo lendo, discutindo com outras pessoas, inclusive discuti com o meu amigo, o Felipe. Tem o Instagram de leituras de mangá, se você gosta disso, eu vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado também, pra você acompanhar ele. A gente está lendo juntos e comentando cada volume de Monster, ele me ajuda com vários pontos que eu não consegui observar sozinha. E eu também queria pedir encarecidamente que se você for comprar o mangá, por favor, considere fazer isso com o link que eu vou deixar aqui na descrição da Amazon. Comprando tanto o volume 1 de Monster, quanto qualquer outro volume de Monster, ou qualquer coisa que você queira comprar na Amazon, com o link na descrição, você me ajuda a receber uma pequena comissão sem pagar nada mais por isso. Essa comissão ajuda a manter o canal e ajuda também a eu comprar mais volumes de Monster, então, por favor. Lembrando que estamos no mês da Black Friday também, vem aqui no vídeo, pega o link e usa para comprar coisas na Black Friday, você vai me ajudar bastante, porque todos sabemos que tá difícil. Acho que era isso, então vamos pro vídeo. Primeiro, então, sem spoilers. Eu queria começar comentando sobre a edição lançada pela Panini, que deixa a desejar em tantas outras edições, mas dessa vez eu acho que ela acertou bastante na edição de Monster. É edição capa dura, vem com jacket, né, sobrecapa, que as pessoas falam. Aqui atrás você tem a sinopse do que acontece no capítulo em inglês. Então, essa edição que eles pegaram é a edição estrangeira em inglês, que é muito linda. Eu fiz um comentário, inclusive, eu tenho prints disso, em que eu falava que seria muito legal se a Panini trouxesse Monster numa reedição e fosse igual à edição estrangeira. E ela trouxe. A jacket é essa, é a capa do mangá. Você tá vendo aqui que tem os quadrinhos, eles vão se completando à medida que você vai comprando os volumes. E fica bem bonito, depois eu vou tirar uma foto e vou postar no Instagram, eu acho. Aqui tá o volume sem a jacket, todo preto, assim, com essas letras brancas, parece muito um livro proibido, assim, que você não deve ler. É muito, muito lindo. Aí quando você abre aqui, a folha de guarda é preta. E aqui um detalhe que eu achei de muito bom gosto, não sei se é da Panini ou se é da edição gringa, mas é isso aqui, que seria então uma folha de papel vegetal que vai por cima do desenho. E aí dá esse efeito assim, meio nebuloso, eu achei isso muito bonito. E você tem folhas coloridas no início, e no meio do capítulo você também tem, no meio do volume você também tem, e não, mentira, no meio do volume não tem não. No final do volume você tem mais algumas folhas coloridas também. E é basicamente isso, a edição tá linda, né? E tem que tá linda mesmo, porque isso aqui tá custando R$80 no preço de capa. Então, por favor, se a Panini entregasse qualquer coisa menos que lindo, já estaria errado. Não entendo muito de folha de mangá, me perdoem, mas é uma folha... é bem resistente, assim. Ela faz esse barulhinho. Parece um plástico, não sei explicar. Se alguém souber qual é a folha de Monster dessa reedição, por favor, comente aqui embaixo. Então, o volume 1 ele vai começar introduzindo o protagonista, o Kenzo Tema, que é um neurocirurgião jovem e brilhante que trabalha num hospital na Alemanha Ocidental. Ele acaba de realizar uma cirurgia de sucesso, está sendo parabenizado pelos seus colegas de trabalho. Na segunda folha já, a gente tem uma introdução bem misteriosa do antagonista da história, que é essa folha aqui.
E nessa folha você tem um desenho de uma pessoa que está no escuro, e depois a citação que eu li no início do vídeo, que é retirada do Apocalipse, da Bíblia. É uma introdução muito sutil, depois que você conhece o antagonista, você fica tipo, muito, muito bom, assim. Causa uma primeira impressão meio forte, ao mesmo tempo que não revela muita coisa. Na verdade, não revela nada, mas enfim. E depois disso, então, nós temos o primeiro conflito do tema, que acho que é extremamente importante, porque vai guiar ele ao longo do resto do mangá inteiro. Uma imigrante turca, ela chega ao tema, né, chorando, e pergunta o que aconteceu com meu marido, por que não operaram ele primeiro, porque ele chegou primeiro do que aquele cantor de ópera. O tema fica extremamente abalado, porque ele achava que o tratamento no hospital era justo, né, quem chegava primeiro recebia o tratamento primeiro, mas aparentemente não. Vai passar um caminhão agora. Nós temos também a introdução, então, da noiva do tema e do sogro do tema, que é o diretor do hospital. Ele namora a filha do diretor do hospital. O tema, ele tem uma vida muito boa, ele é muito brilhante, ele é considerado um prodígio, ele tem um futuro traçado pela frente, então ele é visto com muitos bons olhos pelas pessoas do hospital, inclusive pelo sogro e pela noiva, que são pessoas que claramente tiram vantagem do tema ou que estão envolvidas com ele por interesse. O sogro do tema, o diretor do hospital, ele pede pro tema escrever artigos no nome dele para publicar, e o tema recebe pouquíssimos créditos por isso e acaba não podendo trabalhar nas próprias pesquisas que ele tem. E a noiva do tema, a Eva, ela é uma pessoa extremamente interesseira, e tem uma cena em que eles estão jantando no hospital após o tema ser confrontado pela mulher turca. Ele comenta isso que está incomodando ele. O cantor de ópera recebeu um tratamento preferencial e o imigrante turco, o trabalhador, que não tem tanto prestígio, acabou morrendo. A resposta da Eva é que o trabalhador morreu porque as pessoas não nascem iguais. Esse é um choque pro tema, porque ele acaba percebendo que isso é contra tudo que ele aprendeu na escola de medicina, que ele deveria tratar todos os pacientes iguais, sem levar em consideração o contexto, né? Ele tá lidando ali com a vida de uma pessoa, então ele deve salvar a vida da pessoa. Acredito que tenha algo no juramento do médico que exige que ele trate todos os pacientes de forma igual. Então acho que para ele foi um choque muito grande. Enquanto isso, na madrugada, acontece um tiroteio em uma casa de família e um casal de gêmeos chega ao hospital. O menino Johann Liebert, ele foi baleado na cabeça, e a irmã dele, Nina Liebert, está em estado de choque. Ela não consegue falar nada, ela não consegue responder aos médicos, ela só pronuncia a palavra mate. O Dr. Tema se prepara então para operar o menino. Quando ele entra na sala de cirurgia para realizar a operação, ele é chamado pelo chefe da seção, dizendo que chegou uma ordem superior que ordenava que ele operasse o prefeito da cidade, que chegou com um aneurisma. Um caso bem menos complicado do que o que o menino estava enfrentando. Sem falar que o prefeito chegou depois do menino. Tema, então, ele passa um breve momento debatendo consigo mesmo o que ele deveria fazer naquela situação, e no final ele estabelece que ele deveria fazer o que ele se propôs a fazer no seu juramento, né, como médico, que seria tratar todas as vidas como iguais. Então ele vai seguir com a operação do menino, ele salva a criança, mas o prefeito morre. A escolha do tema, apesar de ter deixado ele em paz consigo mesmo, acaba gerando consequências para ele também. Com a morte do prefeito, o hospital ele perde patrocínios e prestígio, e a culpa toda recai sobre o tema, que decidiu não operar o prefeito. Ele perde a sua posição, seus privilégios, a Eva termina com ele, e o diretor do hospital ele faz questão de dizer que todas as futuras oportunidades que ele teria pela frente não vai ter apoio nenhum do hospital. Esse momento, assim, deixa a pessoa com raiva, porque você claramente vê que o tema fez o que ele deveria fazer. Como médico, ele tratou quem chegou primeiro, e eu sinceramente fico me perguntando o quão incompetente devem ser os outros médicos para não conseguir lidar com um aneurisma, que é um caso bem menos grave do que um tiro na cabeça. E aí, de volta ao hospital, então, o tema ele volta ao quarto do menino, que está se recuperando da cirurgia, ele ainda não acordou, e começa a falar sozinho, então. Se lamenta sobre tudo que aconteceu, mas ele pede muito que o Johann sobreviva, porque ele perdeu muita coisa tentando salvar a vida dele. Em determinado momento, ele murmura que o diretor do hospital ele merecia morrer por ter feito o que fez, já que o tema acredita piamente que não fez nada de errado. O tema ele estabelece o Johann como o símbolo da transformação dele como médico, porque foi esse caso que mudou a visão do tema. Então ele deveria sobreviver custe o que custar, o que depois que você vai lendo você
percebe o quão irônico é tudo isso. Um tempo depois, então, o menino ele acorda da cirurgia e um outro médico, que não é o Tema, tenta reunir ele com a irmã. Mas o encontro entre os irmãos é muito estranho, a menina acaba desmaiando, o menino chora. E eles separam os gêmeos novamente, até que, determinada noite, 3 pessoas aparecem mortas no hospital e os gêmeos desapareceram. 3 pessoas foram assassinadas e elas são, eu vou ter que ler aqui, o Dr. Heinemann, o Oppenheim e o Boya. Eles são pessoas importantes no hospital, foi o diretor do hospital, o diretor da seção que o Tema trabalha e o chefe de cirurgia, alguma coisa assim. A partir disso, então, nós somos introduzidos a mais um personagem que vai ser importante na história, que é o Inspetor Lung. Ele é designado, então, para investigar o assassinato dessas 3 pessoas e o desaparecimento dos gêmeos. O Tema é considerado, então, o principal suspeito. Ele é considerado o que mais se beneficiaria com a morte daquelas 3 pessoas. O Lung é uma figura bem excêntrica, assim, ele tem uma mania de, tipo, as pessoas estão falando e ele tá digitando o que as pessoas falaram na mente dele, então ele fica, tipo, fazendo movimentos com a mão, como se ele estivesse digitando, e ele fala que ele faz isso para armazenar as informações que ele recebe dos casos, aparentemente funciona muito para ele. O Lung acaba não conseguindo encontrar mais pistas que levem à resolução do caso, então com o passar do tempo o caso vai esfriando e o Tema acaba recebendo promoções e acaba ocupando uma posição bem boa no hospital. Então, de certa forma, a morte daquelas 3 pessoas, elas trouxeram benefícios para a vida do Tema, de fato. 9 anos se passam desde a noite que o Tema salvou a vida de Johann Liebert, e agora uma série de assassinatos tem acontecido. Casais de meia idade sem filhos estão sendo mortos, e o Inspetor Lung é quem está investigando os casos. Ele tem uma pista que é um homem que foi visto nas cenas dos crimes antes deles acontecerem, é um arrombador profissional, então ele tá perseguindo esse homem. Acontece que esse homem, ele tá fugindo de alguém que nós não sabemos quem é, e ele acaba parando no hospital porque ele é atropelado e vai diretamente para as mãos do nosso doutor Tema. Quando esse arrombador... Eu precisava saber o nome dele para não ficar chamando ele de arrombador. Depois que esse homem, então, acorda da cirurgia, ele conversa com o Tema, e assim que ele abre os olhos, nós temos contato, então, com a primeira menção do título do mangá, que é O Monstro Está Vindo. O capítulo 7 se chama Monster, então, para você que nunca ouviu falar na história, a partir de agora vai ter poucos spoilers que não vão estragar a sua experiência num todo, mas eu recomendo que você pare por aqui. Se você decidir continuar, sob sua conta e risco, obviamente, vamos então falar sobre o famigerado capítulo 7. Para mim, acho que é o ponto alto dessa primeira metade desse volume aqui. Acontece então, depois disso, o Tema e o arrombador, eles têm uma conversa de vida, assim, muito profunda. O Tema é uma pessoa que consegue se conectar com seus pacientes a nível emocional, ele é muito humano, ele é muito empático. Então ele vê esperança para a vida desse homem que se dedicou ao crime, mas que agora quer recomeçar. Acontece então que o Tema sai do hospital, acaba o turno dele, ele vai para casa. Quando ele vai voltar para o hospital, nós descobrimos que os policiais que estavam de guarda no quarto do arrombador acabam sendo assassinados por outra pessoa, e o arrombador foge porque aparentemente é o monstro de quem ele estava falando que veio perseguir ele agora. Eles fogem e vão até um prédio abandonado. O Tema chega bem na hora, consegue seguir eles até esse prédio. E é aí que ele se depara, então, com o antagonista de Monster, que é o Johann Liebert, aquele menino, 9 anos atrás, que o Tema salvou de morrer com um tiro na cabeça. Ele se tornou, então, o serial killer que está assassinando todos esses casais. E ele quer assassinar o arrombador porque ele sabe de muita coisa. Repara que no capítulo 7, que se chama Monster, como eu falei antes, nós temos a introdução física do Johann, mas a gente não vê o rosto dele ainda. É só no capítulo 8, no final do capítulo 8, que a gente se depara com o rosto, a fisionomia dele, de fato. Até então ele tá nas sombras, né, como algo assustador, como um monstro de fato. Começamos o capítulo 8 com um diálogo que eu acho extremamente interessante entre o Johann e o Tema, e é aí que se estabelece o conflito entre protagonista e antagonista da história. Porque para o Tema, matar é algo fora de cogitação, para ele todas as vidas nascem iguais. Logo, ele não tem capacidade de escolher quem vive e quem morre. Ou seja, o Tema, ele tem uma visão ruim sobre o assassinato, sobre você decidir se alguém morre ou vive, né? O que é um pouco irônico, já que ele é um médico. Para o Johann, matar alguém não é algo de todo ruim, já que ele foi o responsável pelo assassinato dos 3 funcionários do hospital. E isso trouxe muitos benefícios para a vida do Tema, porque se aquelas pessoas tivessem continuado vivas, ele nunca ia conseguir chegar onde ele chegou, ter o prestígio que ele tem, porque aquelas pessoas seriam um obstáculo na vida dele. E que, para o Johann, existe uma área cinza no assassinato.
Você mata com propósito, talvez não seja tão ruim assim. É nesse momento também que nós recebemos a informação que os casais que estavam sendo assassinados pelo Johann, eles têm alguma relação com o passado dele. E aí, então o Johann executa o arrombador e nós temos então a primeira aparição física completa dele. Nós vemos o rosto do Johann, nós vemos o rosto do monstro. É uma cena que eu acho bem forte, pra ser sincera, porque o tema fica lá em estado meio catatônico e o Johann sai sorrindo. E a ironia de tudo é que o tema ele fica arrasado porque ele percebe que 9 anos atrás, ao salvar um menino, ele salvou também um futuro serial killer. Eu acho que essa é a premissa de Monster, que é incrível, assim, é sensacional. O conflito que se estabelece só nessa única frase. Eu salvei a vida de uma criança que no futuro se tornou um serial killer. Aí entra um questionamento. Será que se o tema soubesse que o Johann ia virar o que virou, né, um monstro, ele teria salvo a vida do menino? Daí ele estaria escolhendo salvar ou não alguém, né? Ele estaria matando alguém. E isso traria muitos benefícios para outras pessoas, porque elas não teriam morrido. Então fica uma coisa que você não sabe muito bem o que fazer. E foi ao salvar o Johann, um futuro assassino, que ele se transformou como médico. E que ele decidiu que ele trataria todas as vidas de formas iguais. Quer ironia maior que isso? Não tem, por isso que Monster é genial. É muito difícil lidar com isso. Por isso que eu amo esse mangá, é meu mangá favorito, eu acho. Pessoalmente, eu acho que essa introdução de premissa de Monster é muito rápida, assim. Ela começa como se fosse uma música de piano que começa bem tímida, né? Apenas umas notas musicais ali, bem simples, e aí do nada vai crescendo até atingir o ápice, que é esse momento que o Johann assassina a sangue frio uma pessoa na frente do tema. Uma forma rápida de introduzir te deixa muito engajado porque você quer saber o que vai acontecer, né? O que o tema vai fazer. A partir de agora vai ser um momento com spoilers, muitos spoilers e considerações em geral sobre o volume. Então, se você não leu, por favor, saia do vídeo, vá ler, vá assistir o anime, depois você volta aqui. O capítulo 9 introduz para nós, então, a irmã gêmea de Johann Liebert, Nina Liebert, que cresceu também, tem uma vida feliz com pais adotivos maravilhosos, ela estuda direito, é cheia de energia, cheia de atividades para fazer. Ela aparentemente tem uma vida muito feliz. Também não lembra exatamente o que aconteceu na sua infância. Ela faz acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, inclusive o profissional que cuida dela. Ele fala que essa tentativa dela se encher de coisas para fazer, porque além da faculdade ela trabalha, ela faz aikido, ela tem as amigas, enfim, ela é bem ocupada, e que isso é uma forma de não pensar no que aconteceu no passado dela, né? Uma forma de fuga. Como se ela quisesse se proteger não pensando nessas questões traumáticas que aconteceram com ela. Porque mesmo que ela não lembre de forma consciente o que aconteceu com ela, ainda tá dentro dela, ela fica remoendo isso, e obviamente isso não faz bem pra ela. Tanto que ela acaba passando mal em uma aula quando ela recebe um gatilho durante um caso que o professor tá falando, né, que envolve o assassinato de uma família. Além disso, ela anda recebendo uma série de e-mails misteriosos de alguém que ela não sabe quem é. E nessas mensagens, o remetente diz então que vai encontrar ela em algum momento. O tema, depois de passar pela experiência traumatizante com o Johann também, ele decide largar a vida dele como médico e ir atrás então do Johann. Ele então começa a sua investigação indo nas cidades em que aconteceram os crimes e vendo o que os casais que morreram tinham em comum. Aí ele descobre que todos os casais em algum momento foram os pais adotivos do Johann. E que todas as pessoas lembram que eles adotaram um menino, mas que o menino era muito quieto, muito reservado, e aí elas não lembravam de muita coisa que o menino tinha feito ou falado. Até que ele encontra um senhor que pode dar respostas mais concretas a ele. Esse senhor conviveu com o Johann, então, durante mais ou menos 1 ano e meio e ensinou algumas coisas para ele, como o francês e o inglês. Ele descreve o Johann como um grande interessado na guerra, né? Acredito na Segunda Guerra Mundial, de acordo com o tempo histórico que o mangá estabeleceu. E esse senhor foi tripulante de um submarino da Marinha Alemã. E ele conta que um acontecimento específico durante a guerra era de muito interesse para o Johann, que foi um ataque que o submarino em que ele estava sofreu e como as pessoas lá dentro estavam apavoradas. O que mais interessava para aquela criança era o terror absoluto daquela situação, como as pessoas reagiam ao que estava acontecendo. E esse senhor, ele também revela que o Johann sempre falava da irmã, que ela seria a pessoa que conhece ele de verdade e que quando eles completassem 20 anos,
ele iria buscar ela, ou seja, indica uma relação muito forte entre os irmãos, né? O que já dizem que gêmeos têm uma relação bem forte. O tema, então, ele ruma até a cidade da Nina para falar sobre o Johann. O tema, então, acaba conhecendo um jornalista chamado Mauler, né, ou Maula, não sei como se pronuncia em alemão, porque o tema pensava em transformar a notícia do Johann, né, tudo que ele estava descobrindo sobre o Johann, em uma notícia, para informar as pessoas do que estava acontecendo, né, sobre os assassinatos e tudo mais. Mas o jornalista, ele fica numa, eu vou ajudar o tema, não vou ajudar o tema, eu vou ignorar esse cara, aí no final ele acaba indo junto com o tema até a casa da Nina, quando eles descobrem onde ela mora. Quando eles chegam lá, ela não está em casa porque ela foi encontrar a pessoa que está mandando os e-mails para ela. O tema vai então ao encontro da Nina, o Mauler fica em casa com os pais dela, que na verdade não chamam a Nina de Nina, chamam ela de Ana. Mas só que você tem que pensar um negócio, a gente tá falando ali mais ou menos de 1990, mais ou menos ali na época da queda do Muro de Berlim. Então, não tinha celular para ele chamar a polícia, tinha que chamar pelo telefone fixo. E o Johann, então, ele corta esse telefone, né, para que eles não consigam chamar a polícia nem ninguém, e assassina todos naquela casa. E esse capítulo eu acho muito triste, no geral. O tema, ele claramente teve uma ligação emocional também com o Mauler, porque eles falaram sobre a família do jornalista, como ele perdeu a mulher por causa do trabalho, como ele era viciado em cigarros, e o tema tava conversando com ele para ver se ele não largaria o vício, para tentar uma vida mais saudável, para mudar. E a Nina claramente teve uma boa vida, até o Johann aparecer e tirar isso dela. Isso é muito triste. Esse capítulo me deixa triste, pra ser sincera. O tema e a Nina voltam pra casa, então, encontram todos mortos, e logo em seguida 2 detetives batem a porta da casa da Nina, porque alguém chamou a polícia. Mas o tema acaba achando isso muito suspeito e foge com a Nina. Já escondidos, a Nina conta alguns detalhes bem perturbadores da noite em que o Johann foi baleado. Mais especificamente, foi o Johann que assassinou o casal Liebert, e a Nina tentou matar o Johann. E que o Johann disse essas palavras: depois de atirar, jogue a arma pela janela. Mire na cabeça. O tema, então, ele decide sair e buscar a polícia para explicar tudo o que aconteceu. Só que quando ele chega lá, os 2 detetives que abordaram eles na noite anterior e que estavam trabalhando pro Johann, eles de fato são detetives. Então ele percebe que ele não pode contar com a polícia. Nesse meio tempo, a Nina foge e deixa uma mensagem pro tema, dizendo para ele não se preocupar, que ela ia atrás do Johann, provavelmente tentar matar o irmão de novo. E aí que o tema decide que ele também vai atrás do Johann para tentar matá-lo. No finalzinho desse primeiro volume aqui, ele volta um pouquinho no tempo, mostrando então o momento que o tema decidiu largar tudo para ir seguir atrás do Johann. É uma cena bem bonita em que a polícia vai pro hospital prender o tema, mas os pacientes do Dr. Tema, eles não deixam isso acontecer, eles atrasam a polícia, dando tempo pro tema escapar. A cena, ela acaba deixando bem explícito pro leitor como o tema é uma pessoa querida, como as pessoas acabam gostando dele, mesmo passando tão pouco tempo interagindo com ele. Ele é uma personagem que ganha o respeito das outras pessoas, que ganha a atenção e o afeto de outras pessoas, sendo carinhoso, sendo zeloso. É da índole dele querer ajudar, tanto que ele se tornou médico por causa disso. Então a força do tema está em ser gentil, está em escutar as pessoas e em tentar ajudar. Eu acho que isso é mais um contraponto em relação ao Johann, né, que é uma pessoa que não tem escrúpulos, uma pessoa que não tem dificuldade em assassinar outros seres humanos, que não tem remorso, aparentemente, que ele não se importa, porque ele só está preocupado em atingir os seus objetivos. Esse final do mangá também mostra a vida da Eva, né? Depois da morte do pai, então, ela acabou ficando viciada em bebidas, extremamente infeliz, e ela se mantém casando com homens e se divorciando, então ela tira muito dinheiro desses homens no divórcio. E o último capítulo do volume, então, mostra um instrutor de armas sendo interrogado pelo Lung, e nós temos cenas dos momentos em que ele estava treinando o tema para que ele aprendesse a atirar. Uma coisa que esse instrutor deixa bem explícito é que atirar em um alvo em movimento é bem diferente de atirar em um alvo parado, de madeira. Atirar para matar uma pessoa pela primeira vez é o momento em que o caminho se bifurca. O tema, então, ele fica 5 meses treinando com este instrutor de armas. Depois que ele termina, ele parte, então, na sua missão de encontrar o Johann. Como eu disse antes, a introdução da premissa de Monster ela é extremamente bem feita. É uma crescente que faz com que você queira continuar lendo.
até os capítulos 8 e 9, que são o ápice da introdução da história, com um assassinato a sangue frio feito pelo protagonista. Um momento de muita tensão, um momento de muita emoção, que eu acho que o mangá consegue transmitir isso bem, porque você acabou criando laços emocionais com o tema, para então se importar com esse momento em que ele está se deparando com o antagonista de Monster. E é durante também a primeira metade do mangá que você tem as filosofias de vida do tema e do Johan sendo introduzidas para que elas caminhem então para o conflito do mangá. Então vão ser essas filosofias que vão guiar as ações das personagens, né? O Johan, ele tem a sua filosofia e ele faz o que faz, ele mata pessoas, ele é influenciado pelo que ele acredita. E o tema está indo atrás do Johan por causa de sua filosofia. Ele entende que ele precisa matar o Johan para que então ele possa corrigir um erro que ele fez há 9 anos atrás. Uma coisa que eu acho interessante é que acho que em mais de um momento o Johan, ele fala que o tema, ele é como se fosse um pai para ele, né? Então o tema seria essa figura paterna do Johan. E a figura paterna, ela é interessante porque você, ao mesmo tempo que você ama aquela figura, que ela é a figura protetora, a figura que salva, né, a que acolhe a criança, ela é ao mesmo tempo uma figura que você entra em conflito com, é também com o pai que você vai ter, então, momentos de conflito e que muitas vezes você quer provar que o seu pai está errado, né? Ou a figura paterna na sua vida. Ao mesmo tempo que você admira, você discorda dele. Então é possível também que o Johan, sabendo disso ou não, ele seja motivado por provar ao tema, sua figura paterna, que ele está errado ao pensar que todas as vidas importam. E por isso o Johan, em momento algum, ameaçou o Dr. Tema ou ameaçou matar ele. Porque ele quer que ele esteja vivo para que ele veja o quão errado ele está. Mas não vamos nos precipitar aqui, eu vou comentar sobre isso nos próximos capítulos. Eu vi o anime de Monster pela primeira vez, então essa minha lida ao mangá ela é um pouco diferente. Já que eu já conheço a história, eu estou olhando, estou observando outros aspectos que eu não consegui observar da primeira vez. Inclusive, da primeira vez que eu assisti o anime, eu tive um pouco de dificuldade de perceber certas coisas, e agora, relendo, consigo ver detalhes das relações dos personagens, das motivações deles, que eu não tinha pego da primeira vez que eu vi o anime. Junto com Death Note, eu acho que Monster é um dos meus mangás favoritos da vida. Cabelos, muitos cabelos no meio do mangá. E eu fico feliz de poder entrar em contato com a obra mais uma vez, tanto que eu estou dando um rim a cada 2 meses para poder comprar os volumes, porque não são baratos, eu já disse. Uma coisa que eu esqueci de mencionar, inclusive, foi a questão do contexto histórico de Monster, né? Como eu falei, ele se passa ali mais ou menos contexto de Guerra Fria, né? Várias décadas depois do final da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha ainda era dividida em Alemanha Oriental e Ocidental. Depois tem a queda do Muro de Berlim, a unificação da Alemanha, e este contexto é muito importante. Então o fato de ser na Alemanha durante esse período de Guerra Fria não é por acaso. Toda a ambientação que o mangá faz é muito bem feita, né? Mas isso eu vou comentar mais nos próximos volumes, quando o tema começa a investigar mais toda essa questão do Johan. Foi isso então, gente. Muito obrigada para quem conseguiu acompanhar o vídeo até aqui. Obrigada, muito obrigada por ter assistido. Queria pedir então seu comentário se você leu o volume 1 de Monster, se você tá aqui porque você gosta da obra. Comente aqui embaixo alguma coisa que você acha interessante para pontuar sobre o primeiro volume. Por favor, não comente sobre os próximos volumes, porque se alguém chegar aqui no vídeo por ler os comentários, essa pessoa pode levar spoiler. A gente sabe que, né, spoiler estraga a experiência do amiguinho, então não vamos estragar a experiência do amiguinho. Então é isso. Eu já agradeci, mas vou agradecer de novo. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero você no próximo vídeo, seja de Monster ou não. E tchau, tchau!